Oi, pessoal, tudo legal com vocês? Eu espero que sim. Vamos ler mais alguns capítulos de Rádio e Silêncio para esse canal? Então, vamos lá. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação, que é para o YouTube te avisar sempre que eu trouxer mais audiolivros e vídeos novos, shorts, coisas novas por aqui, beleza? Então, vamos à leitura de mais alguns capítulos. Hashtag Floquinho de Neve Sensível. Demorei até a noite de segunda-feira para criar um plano. Pretendia perguntar a ele a respeito dos sapatos. Era assim que eu começaria outra conversa. De alguma forma, acabaria contando o que era a Toulouse, a artista, a quem ele havia enviado o e-mail para falar do podcast com o qual já tinha dito que estava obcecada. De algum jeito, não sabia como, ficaria tudo bem. Sou versada na arte de enrolar. 4h33, Francis Xavier. Aled, é um assunto do nada, mas queria saber onde mesmo você comprou seus sapatos. Estou meio obcecada com eles e faz uma hora que estou procurando na internet. 17h45, Aled Leste. Oi, comprei na ASUS, mas são uns Vans bem velhos, acho que você não vai mais encontrá-los. 17h49, Francis. Ah, droga, que pena. 17h50, Aled Leste. Sinto muito. Se te consola, Dan sempre diz que eles parecem sapatos para crianças de 12 anos e faz uma cara de nojo toda vez que eu os uso. 17h52, Francis. Bem, deve ser por isso que eu gosto deles. A maioria das coisas no meu guarda-roupa parecem roupas de crianças de 12 anos. Sou uma menina de 12 anos por dentro. 17h53, Aled. Mas o quê? Você sempre se veste de um jeito tão profissional para ir à escola? 17h53, Francis. Ah, sim, bom, preciso manter a fama de máquina de estudar, de representante do ensino médio. Em casa, adoro blusas com estampas de hambúrgueres e camisetas dos Simpsons. 17h55, Aled Leste. Brusas com estampas de hambúrguer? Preciso ver isso. 17h57, Francis Xavier. Foto da webcam da blusa de Francis que ela está usando no momento, cheia de hambúrgueres. 17h58, Aled Leste. Cara, isso é incrível. Além disso, tem uma blusa do mesmo site e estou usando agora, literalmente. 17h58, Francis. Como é que é? Me mostra agora. 18. Aled Leste. Foto da webcam da blusa de Aled que está usando no momento. Tem ovnis nas mangas. 18 horas, Francis. Meu Deus do céu, adorei. Não sabia que você usava coisas assim. Você está sempre usando roupa sem estampa quando não está de uniforme. 18h01, Aled Leste. É que sempre tenho medo de que as pessoas riam de mim. Sei lá, deve ser bobagem minha. 18h02, Francis. Não, não é, sou exatamente assim. Todas as minhas amigas andam tão bonitas e arrumadas e elegantes o tempo todo. Se eu aparecesse usando uma blusa de hambúrgueres, elas provavelmente me mandariam ir para casa. 18, gente, é só voltar aqui um pouquinho. 18h03 aqui, a LED falou, né? MDDC. Eu acredito que isso é um resumo de meu Deus do céu. Não sei se eu estou certa, se não estou, me perdoem, me corrijam aí nos comentários. Mas eu estou lendo meu Deus do céu porque está escrito MDDC, que é tipo a abreviação de linguagem de WhatsApp, né, de mensagens de celular. Suas amigas parecem malvadas. 18h03, Francis. Que nada, elas são legais. É só que, sei lá, eu me sinto meio diferente delas às vezes. Muito floquinho de neve sensível, né? 18h04, Aled. Não, também sei como é, haha. No fim, conversamos no Facebook até mais de 22 horas e eu me esqueci totalmente de contar para ele que sou a artista. Lembrei às 3, comecei a entrar em pânico e só consegui dormir umas 2 horas depois disso. Sem jeito. Você é uma idiota, disse minha mãe quando contei a ela toda a situação na quarta-feira. Não uma idiota sem inteligência, mas um tipo de idiota ingênua que consegue entrar em uma situação difícil, mas não consegue sair dela porque fica sem jeito. Você acabou de descrever minha vida.
Eu estava deitada no tapete da sala revirando os trabalhos antigos de matemática enquanto minha mãe assistia à reprise de How I Met Your Mother, com as pernas cruzadas no sofá e uma xícara de chá nas mãos. Ela suspirou. Sabe que só precisa dizer, não é? Parece ser um assunto importante demais para ser tratado no Facebook. Então, vá à casa dele. Ele mora literalmente do outro lado da rua. É esquisito, ninguém bate na porta de alguém do nada. Tá, mande uma mensagem, diga que precisa ir à casa dele para contar algo importante. Mãe, assim fica parecendo que quero me declarar apaixonada por ele. Ela suspirou de novo. Bom, então não sei o que dizer. Foi você mesma quem reclamou que isso está impedindo de se concentrar em seus estudos. Pensei que fosse importante para você. Mas você mal o conhece e por isso está te incomodando tanto assim? Conversamos por muito tempo na segunda, fico sem jeito de tocar nesse assunto agora. Bom, a vida é assim, né? Eu rolei no chão para ficar de frente para a minha mãe. Sinto que poderíamos ser amigos, falei, mas não quero estragar tudo. Ah, querida, minha mãe me lançou um olhar solidário. Você tem um monte de outros amigos, mas eles só gostam da Frances da escola, não da Frances real. Logaritmos. Apesar de ter me saído bem em todas as provas que fiz, sempre entro em pânico por causa delas. Sei que parece normal, mas não me sinto normal quando acabo chorando por causa de exponenciais e logaritmos, o assunto totalmente inútil de uma de minhas provas de matemática. Eu não conseguia encontrar minhas anotações sobre a matéria em minha pasta e o livro não explica nada. Hoje em dia, eu não me lembro de absolutamente nada de minhas aulas de matemática do passado. Eram 22 e 24 da noite anterior à prova e eu estava sentada no chão da sala com minha mãe, com a maioria das minhas anotações e livros de matemática espalhados no chão ao nosso redor. Minha mãe estava com o laptop no colo, clicando para encontrar algum site onde houvesse uma explicação decente a respeito de logaritmos. Pela terceira vez na noite, eu estava tentando não chorar. A ideia de que eu poderia tirar nota ruim porque não conseguia encontrar uma explicação para um determinado assunto me dava vontade de me esfaquear. Tem alguém com quem você possa falar sobre isso? Perguntou minha mãe, ainda pesquisando no Google. Algum amigo de sua sala? Maia assistia às aulas de matemática comigo, mas ela era péssima na matéria e saberia menos que eu. Ainda que ela soubesse mais, eu não tinha certeza de que pudesse falar com ela. Eu nunca tinha enviado mensagem de texto só para ela, só conversávamos no grupo. Não, respondi. Minha mãe franziu o senho e fechou o laptop. Amor, acho melhor você ir para a cama, disse ela com a voz calma. Estar cansada para a prova só vai piorar as coisas. Eu não soube o que dizer, porque não queria ir para a cama. Acho que você não pode fazer nada, não é sua culpa. Eu sei, respondi. Então fui para a cama e só chorei. O que é muito ridículo, para ser sincera. Eu sou ridícula mesmo. Não deveria estar surpresa comigo. Explicaria por que eu fiz o que fiz naquela noite? Enviei uma mensagem a LED de novo. 00:13, Francis Xavier está acordado? 00:17, a LED. Oi, sim, estou, tá tudo bem. 00:18, Francis. Ah, desculpa por mandar mensagem do nada de novo, só tive uma noite meio difícil. 00:19, a LED. Sem problema nenhum. O que foi? Se estiver se sentindo mal, é sempre bom falar sobre isso. 00:21, Francis. Tá, bom, tenho prova de matemática amanhã e percebi hoje que perdi um assunto inteiro na revisão e é um dos assuntos mais difíceis, logaritmos, e queria saber se você não estiver fazendo nada agora, se conhece algum site decente onde eu possa pegar a explicação. Não consigo entender e me sinto péssima com isso. 00:21, a LED. Ai, meu Deus, que terrível. 00:23, Francis. Tipo, se eu ficar com B em matemática, não sei se Cambridge vai querer me entrevistar, sei lá. Sei que parece besteira, eu não deveria estar
tão chateada com isso. Meia-noite e 23, a LED. Não, eu entendo totalmente. Não tem nada mais estressante do que fazer uma prova sabendo que não estamos preparados. Vou ver se consigo encontrar minhas anotações. Espera. Meia-noite e 24, Francis. Só se você não estiver ocupado. Me sinto muito mal por pedir, mas você é a única pessoa a quem posso pedir. Meia-noite e 25, a LED. Olha, talvez seja uma ideia doida, mas posso ir aí? Se você quiser. Tipo, agora? Para ajudar? Meia-noite e 25, Francis. Sério? Isso seria literalmente incrível. Meia-noite e 26, a LED. Afinal, moro do outro lado da rua e não tenho que acordar cedo amanhã. Meia-noite e 27, Francis. Me sinto péssima, tem certeza? Já é mais de meia-noite. Meia-noite e 27, a LED. Quero ajudar. Você me ajudou a voltar para casa semana passada e me sinto péssima em relação a isso, então... Assim ficamos quites, haha. Meia-noite e 27, Francis. Tá bom, aí você vai salvar minha vida. Meia-noite e 28, a LED. Tô indo. Quando abri a porta, passando da meia-noite e meia, horas antes da minha prova de matemática, abracei a LED imediatamente. Não foi esquisito, apesar de eu ter tomado a iniciativa e ele ter se surpreendido e dado um passinho para trás porque não estava esperando aquilo. Oi, falei quando o soltei. Oi, disse ele quase num sussurro, e então pigarreou. Estava usando uma blusa com o capuz da Corvinal, o short cinza do pijama, meias grossas e os sapatos verde-limão, e segurava um fichário roxo. Desculpa por eu vir de pijama. Fiz um gesto para mim mesma, porque eu estava usando uma camiseta listrada e legging dos Vingadores. Não julgo, na verdade eu vivo de pijama. Dei um passo para o lado para deixar que ele entrasse e fechei a porta. Ele avançou um pouco no corredor antes de se virar para mim. Sua mãe concordou que você viesse? Perguntei. É possível que eu tenha pulado a janela. Isso é um baita clichê. Ele sorriu. Tá, então, logaritmos? Ele ergueu o fichário, trouxe minhas anotações do ano passado. Pensei que você as tivesse queimado ou coisa assim. Eu dediquei esforço demais a elas para queimá-las. Ficamos na sala por mais de uma hora. Minha mãe fez chocolate quente e, com a voz baixa, a Leti explicou o que eram exponenciais e logaritmos, além do tipo de pergunta que poderia cair na prova e como responder. Para alguém tão calado, ele ensinava surpreendentemente bem. Explicou tudo passo a passo e cuidou para fazermos uma pergunta de exemplo para cada tipo. Para alguém como eu, que provavelmente conseguiria falar sem parar até morrer, foi incrível ouvi-lo. Quando terminamos, senti que tudo ficaria bem. Você me salvou, literalmente, falei enquanto o acompanhava até a porta. A LED parecia um pouco mais cansado naquele momento, com os olhos meio lacrimejantes e tinha prendido os cabelos atrás das orelhas. Não, literalmente, disse ele rindo, mas espero ter ajudado. Eu queria dizer que ele tinha feito mais do que isso, mas seria constrangedor. Porque então me dei conta do que tinha feito por mim. Tinha saído de casa de madrugada, de pijama, pulado a janela para vir me ajudar com uma matéria de prova de matemática. Tínhamos conversado pessoalmente só uma vez antes disso. Para alguém. Por que alguém faria algo assim por outra pessoa? Por mim? Tenho uma coisa para contar, mas estou com muito medo, falei. A expressão de Aled mudou. Tem uma coisa para me contar? Perguntou ele, ficando nervoso no mesmo instante. Respirei fundo. Sou Toulouse, falei. Toulouser no Twitter e no Tumblr, a artista a quem você enviou mensagem. Fizemos uma longa pausa. Depois, ele disse: Está mentindo? Está brincando? Isso foi ideia do Daniel ou coisa assim? Não, sei que parece piada, mas só não sabia como dizer. Quando você me contou que era o criador, eu, fiquei desesperada por dentro e, estava prestes a contar para você, mas não fazia ideia de como você reagiria e não queria que você me odiasse.
Porque sou o criador? Interrompeu. O criador do seu canal preferido no YouTube? É. Então, tá. Ele olhou para baixo. Parecia quase triste. Então, você estava só fingindo ser legal todo esse tempo? Perguntou com a voz baixinha e suave, tipo, sabe, me trouxe para sua casa e não sei, você estava mentindo a respeito das roupas, de tudo, e me pedindo ajuda com matemática para que eu pudesse fazer amizade com o criador do seu canal preferido no YouTube e ter acesso a spoilers secretos ou o quê? Não, nada disso foi mentira, eu juro. Então, por que tem conversado comigo? Perguntou ele. Ele continuou. Sou tão sem graça, ao mesmo tempo eu disse, porque você é legal. Nós olhamos um para o outro, ele riu um pouco e balançou a cabeça. Isso é muito esquisito. Sei lá, essa coincidência é doida. Isso não deveria estar acontecendo agora. Moramos na mesma rua, temos o mesmo gosto por roupas, assim, você é representante de turma e desenha fanarts secretamente? Perguntou ele. Assenti de novo e me controlei para não pedir desculpas. Sou a única pessoa que sabe? Perguntou ele. Assenti pela terceira vez e nós dois compreendemos. Certo, disse ele e se abaixou para calçar os sapatos. Observei enquanto ele amarrava os cadarços e ficava de pé. Você não tem o que fazer isso se você não quiser, falei. Se for muito estranho. Ele puxou as mangas para cobrir as mãos. Como assim? Quero dizer, se for estranho me deixar fazer as artes do University, sei lá, eu poderia simplesmente nunca mais te ver? Pode pedir para outra pessoa, alguém que você não conheça, tudo bem por mim. Ele arregalou os olhos. Não quero deixar de te ver, falou e balançou a cabeça levemente. Quero que você faça arte. Acreditei nele, de verdade. Ele queria me ver de novo e queria que eu fizesse a arte. Tem certeza? Não me importo se você não quiser que eu. Eu quero. Tentei conter um sorriso, mas não consegui. Tá bom. Ele assentiu. Nós nos olhamos por um momento e, apesar de eu achar que ele queria dizer mais alguma coisa, ele se virou e abriu a porta. Olhou para trás mais uma vez antes de sair. Envio mensagem para você amanhã. Tá bom. Boa sorte na prova. Ele acenou e partiu. Fechei a porta e me virei. Minha mãe estava de pé atrás de mim, me observando. Muito bem, disse ela com um sorrisinho. O quê? Perguntei atordoada, tentando repassar o que havia acontecido antes antes que me esquecesse de tudo. Você contou para ele? Contei. Ele não te odiou? Não. Fiquei bem parada. Tudo bem? Perguntou minha mãe. Eu só não faço ideia do que ele está pensando, não sei o que ele pensa 95% do tempo. Ele é assim. Assim como? Assim, o tipo de pessoa que não fala espontaneamente, ela cruzou os braços, que não diz nada se não perguntarem. Você gosta dele? Perguntou ela. Hesitei, sem entender muito bem a pergunta. Sim, claro. Não, quero saber se você gosta dele. Hesitei de novo. Ah, bom, não pensei nisso. Então pense nisso. Percebi que não gostava dele dessa maneira. Não importava. Não, acho que não, respondi. Isso é meio irrelevante, não é? Minha mãe franziu a testa. Irrelevante para o quê? Não sei, só irrelevante. Passei por ela e comecei a subir a escada. Que pergunta do nada. Antes de continuarmos, não nos vimos pessoalmente por algum tempo depois daquela noite, mas continuamos trocando mensagens pelo Facebook. Abordagens tímidas como "Oi, tudo bem?" se tornaram discursos inflamados a respeito de programas de TV e, apesar de só termos nos encontrado 2 vezes, parecia que éramos amigos. Amigos que pouco sabiam um sobre o outro, exceto os maiores segredos. Só quero dizer algo antes de continuarmos. Você provavelmente acha que a Led Leste e eu vamos nos apaixonar um pelo outro ou coisa assim, já que ele é um garoto e eu uma garota. Só queria dizer que não vamos. Só isso.
Estamos em todos os cantos. A única pessoa por quem me interessei na vida foi Carrie Celeste. Bem, a menos que você considere as pessoas que não conheci na vida real, como Sebastian Stan, Natalie Dormer, Alf Enoch, Kristen Stewart, etc. Não que Carrie fosse mais acessível do que qualquer um desses. Acho que o principal motivo pelo qual me interessei foi porque ela era bonita e o segundo porque ela era a única garota que conheci. O que é meio bobo, mas quanto mais penso nisso, eu estava conversando com uma menina da Academy bem bonita e espera, Carrie fez uma pausa e olhou para mim. Isso provavelmente aconteceu 2 meses depois de começarmos a nos sentar juntas no trem. E eu me sentia muito estressada em relação a isso todo dia de manhã e toda tarde, porque ela era muito intimidadora e eu sentia medo de dizer algo idiota na frente dela. Você sabe que sou gay, não sabe? Eu não sabia. Ela ergueu as sobrancelhas, provavelmente por causa da minha expressão de choque. Ah, pensei que todo mundo soubesse. Ela apoiou o queixo na mão, o cotovelo na mesa entre nós e olhou para mim. Que engraçado. Nunca tinham conhecido nenhum gay, falei, nem ninguém bissexual. Quase completei com além de mim, mas me contive no último segundo. Provavelmente conheceu, sim, disse ela, só não sabia que a pessoa era gay. Pelo jeito com que disse, parecia que ela tinha conhecido todas as pessoas do mundo. Ela ajeitou a franja com uma das mãos e disse com uma voz bem assustadora: Estamos em todos os cantos. Ri sem saber o que dizer. Ela continuou a história a respeito da menina da Academy e como achava que as pessoas costumavam ser mais homofóbicas na Academy por se tratar de uma escola mista e não de uma escola de meninas, como era a nossa, mas tive dificuldades para me concentrar porque estava tentando assimilar o que ela havia me dito. Demorei um pouco para perceber que meu primeiro sentimento em relação àquilo foi ciúmes. Ela estava vivendo uma experiência clássica de adolescente e eu estava fazendo lição de casa até meia-noite todos os dias. Eu a odiei por ter tudo resolvido e a admirei por ser perfeita. Eu era afim dela e não conseguia evitar, mas não tinha que beijá-la. Não tinha e não deveria tê-la beijado. Isso não me impediu de beijar Carrie Celeste em um dia de verão 2 anos atrás e de estragar tudo. Daniel Jun. Na manhã de minha primeira prova de história, algo bem surpreendente aconteceu. Daniel Jun veio falar comigo. Eu estava na maior sala do ensino médio, pretensiosamente chamada de Centro de Aprendizado Independente, ou CAI, em vez do que realmente era uma sala de descanso. Eu estava lendo uns mapas mentais que tinha feito na semana anterior, tentando decorar todos os efeitos da doutrina Truman e do plano Marshall, coisa nada fácil de se fazer às 8h20, quando ele se aproximou de mim, passando pelas mesas ocupadas por alunos em pânico estudando de última hora. Daniel realmente achava que era quem mandava na escola, apesar de sermos 2 representantes e com frequência fazia textões sobre capitalismo no Facebook. Eu achava bizarro que alguém tão calmo e gentil como a Led Leste pudesse ser amigo de alguém tão horrendo como Daniel John. Francis, disse ele quando alcançou minha mesa e eu desviei o olhar dos meus mapas. Daniel, falei, obviamente desconfiada. Ele se apoiou na mesa com uma das mãos, depois de afastar meus mapas para abrir espaço. Você tem conversado com a Led recentemente? Perguntou, passando a mão pelos cabelos. Aquela com certeza não era a pergunta que eu estava esperando. Se eu tenho conversado com a Led recentemente? Repeti. Daniel ergueu as sobrancelhas. Olha, a gente conversa de vez em quando pelo Facebook, falei. Ele também me ajudou com uma matéria na semana passada. Era verdade, ainda que às vezes significasse todo dia e me ajudou com uma matéria, significasse que ele foi à minha casa e ficou 2 horas por lá, de madrugada, de pijama, apesar de só termos conversado pessoalmente uma vez. Certo, disse Daniel. Ele assentiu e olhou para baixo, mas não se mexeu.
Eu o encarei, ele olhou para meus mapas. O que é isso? É um mapa mental, Daniel. Falei, tentando não me irritar muito. Não queria ficar de mau humor porque tinha prova de história. Escrever sobre a divisão da Alemanha por 2 horas já era bem triste. Ah, disse ele, olhando para o papel como se fosse um monte de vômito. Tá. Suspirei. Daniel, preciso muito estudar. Seria ótimo se você fosse embora. Ele se endireitou. Tá, tá, disse, mas não se mexeu. Ficou olhando para minha cara. O que foi? Perguntei. Você. Ele parou. Eu fiquei olhando. Uma nova expressão surgiu em seu rosto e demorei um pouco para perceber que era preocupação. É só que não o vejo há algum tempo, disse ele, e sua voz pareceu mais suave, diferente de como ele costumava falar. E daí? Ele disse alguma coisa sobre mim? Daniel ficou parado, sem se mexer por mais um segundo. Não, falei. Vocês discutiram? Não, disse ele. Mas eu não sabia bem se ele estava dizendo a verdade. Ele se virou para sair, mas parou e se virou para mim de novo. Quais são as notas que você precisa para entrar em Cambridge? Uma nota A e duas. Uma nota A e duas A, falei. E você? Duas A e uma A? Ah, precisa ser mais alta para exatas? Não sei. Ficamos nos olhando por um momento e ele deu de ombro. Bom, tchau, disse antes de ir embora. Talvez se eu soubesse o que sei agora, teria dito algo a Aled, teria perguntado mais a ele sobre Daniel, sobre a relação deles, ou talvez não, não sei. Agora já era. Chata. Francis? Oi. Olhei para frente e Maia estava olhando para mim do outro lado da mesa de almoço. Nossas provas tinham terminado e eu estava na escola de novo, ou seja, estávamos começando as aulas novas e eu não queria deixar que minha concentração sumisse, nem queria perder informações importantes, então achava que não teria muito tempo para ver a LED antes das férias de verão. Mesmo assim, tínhamos combinado de nos encontrar no fim de semana, e para ser sincera, eu estava bem animada. Você ouviu? Perguntou Maia. Eu estava resolvendo umas questões de matemática do livro, lição de casa que a maioria das pessoas não fazia, mas eu sempre fazia. Não, falei envergonhada. Meus amigos riram. Estávamos pensando em ir ao cinema no sábado, disse outra pessoa. Você quer ir? Olhei ao redor procurando Rainey, mas ela não estava ali. Acho. Fiz uma pausa. Tenho muita coisa para fazer, confirmo depois. Meus amigos riram de novo. Francis sendo Francis, disse uma de modo brincalhão, mas ainda assim doeu um pouco. Não se preocupe. A ironia era eu. Na verdade, não tinha trabalho nenhum para fazer no fim de semana. Tínhamos acabado as provas e só agora começaríamos as aulas novas. Era só que eu me encontraria com a Led no fim de semana e, para ser sincera, apesar de estar falando com ele há apenas um mês, na maior parte do tempo no Facebook e eu preferia sair com ele. Eu me sentia chata com meus amigos da escola. Eu era a Frances da escola, calada, obcecada por trabalhos e chata. Eu não era assim quando estava com a Led. Babar, o rei dos elefantes. A próxima vez em que nos vimos pessoalmente, depois da sessão de logaritmos da madrugada, foi na casa dele, no sábado da semana em que as aulas voltaram. Eu nem me senti nervosa, o que achei um pouco esquisito, porque, como disse antes, normalmente eu me sentia nervosa até quando via meus amigos da escola, que dirá com um cara que eu conhecia há cerca de 4 semanas. Parei na frente da porta e conferi se não estava vestindo nada de ridículo, por acaso, antes de apertar a campainha. Ele abriu a porta em 2 segundos. Oi, disse ele sorrindo. Sua aparência estava muito diferente da última vez em que o tinha visto. Seus cabelos estavam mais compridos, cobrindo as orelhas e as sobrancelhas totalmente, e ele não vestia mais o capuz sem combinar com o short. Tinha voltado a vestir calça jeans e camiseta. Não pareciam combinar com ele. Oi, respondi. Eu meio que queria abraçá-lo, mas senti que podia ser um pouco esquisito. Apesar de ser amiga da irmã gêmea de Aled por um ano, eu nunca tinha entrado na casa deles. Aled fez um tour
Comigo havia um quadro negro com a lista de afazeres e uma relação de tarefas na cozinha, flores artificiais em vasos cobrindo os parapeitos e as superfícies, e um labrador velho chamado Brian que pulou atrás de nós até subirmos as escadas. A mãe de Aled não estava em casa. O quarto dele, por outro lado, era uma caverna do tesouro. Todos os outros cômodos da casa tinham as cores creme e marrom, mas o quarto dele não tinha nenhuma parede visível devido aos pôsteres, às luzinhas cobrindo o teto e a cama, aos vários vasos de plantas, ao quadro branco todo rabiscado e a nada menos do que 4 puffs. O cobertor sobre a cama tinha a estampa de uma cidade iluminada. Ele parecia bem nervoso por me deixar entrar no quarto. O chão, a escrivaninha e a mesa de cabeceira estavam vazias, como se ele tivesse organizado e escondido as coisas antes de eu chegar. Tentei não ficar olhando por muito tempo para nenhuma parte do quarto e me sentei à mesa, uma opção mais segura do que a cama. Os quartos são janelas para a alma. A Led se sentou na cama e cruzou as pernas. A cama era de solteiro, menos da metade do tamanho da minha, mas a Led não era muito alto, tínhamos a mesma altura. Então, tudo bem. Então, falei, University, arte, planejamento, coisas. Fui batendo palmas entre cada palavra e a Led sorriu olhando para baixo. Isso, nós tínhamos concordado em nos encontrar naquele dia para fazer uma reunião sobre University. Usei especificamente a palavra reunião quando sugeri que nos encontrássemos. Eu me sentia meio estranha por pedir para que ele me recebesse porque queria vê-lo, apesar de ser verdade. A Led abriu o laptop. Eu estava analisando o seu blog porque há alguns desenhos em especial que pensei que seriam bem legais para os vídeos, tipo um bom estilo. Ele digitou no teclado, mas eu não consegui ver a tela. Eu me virei de lado a lado na cadeira. Ele parou, olhou para mim e fez um gesto para que eu me aproximasse. Venha ver. Fui me sentar na cama. Analisamos o blog e conversamos um tempo sobre o que estilo funcionaria para vídeos de 20 minutos de duração, sem que eu tivesse que fazer uma animação de 20 minutos por semana. Impossível. Eu comecei a falar sem parar primeiro, mas ele foi ficando mais confiante conforme avançávamos e no fim nós dois estávamos falando. Mas o lance com desenhar os personagens é que eu acho que a ideia de todo mundo a respeito de como eles são é levemente diferente e sempre haveria gente decepcionada, dizia ele, digitando anotações em seu Evernote. Nós dois estávamos sentados na cama, recostados na parede, tipo rádio, principalmente. Se você tentasse desenhar a rádio, enfrentaríamos todo tipo de perguntas, por exemplo, se a aparência muda com a voz, se é totalmente andrógeno ou como é a androginia total, quando o gênero não tem nada a ver com a aparência e voz. Sim, exatamente. Não se pode simplesmente colocar rádio vestido tipo roupas masculinas com corpo magricela e feminino. Essa é uma visão muito estereotipada da androginia. Ele assentiu. As pessoas ainda podem ser agêneras se usarem saias e barbas, coisa assim. Exatamente. A Led digitou o rádio sem aparência física, depois um novo pontinho e assentiu olhando para mim. Quer beber alguma coisa? Claro, com certeza. O que você tem? Ele listou as opções, eu escolhi limonada e ele foi pegar as bebidas. Não se esqueceu de fechar o laptop, como se temesse que eu começasse a olhar seu histórico de navegação assim que ele saísse. Não posso julgá-lo, eu também não confiava em mim. Fiquei parada por um momento, então não consegui mais conter minha curiosidade. Fui primeiro até a estante acima da cama. De um lado havia uma coleção de CDs gastos, incluindo todos os álbuns de Kendrick Lamar, o que me surpreendeu, e 5 álbuns diferentes do Radiohead, o que me surpreendeu de novo. Do outro lado vi um monte de cadernos usados e pareceu invasivo demais ver o que tinha dentro deles.
Não havia nada sobre a mesa, mas depois de analisar mais de perto, vi que havia manchinhas de tinta seca e cola PVA. Não ousei abrir nenhuma das gavetas. Li alguns rabiscos no quadro branco dele e pouca coisa fazia sentido, mas parecia uma mistura de listas de afazeres e de anotações a respeito de episódios de Universe City a serem gravados. Azul escuro estava circulado do lado direito. Ele tinha escrito estrelas brilhando sobre algo, metáfora. Em outro canto havia a palavra Joanna Dark. Fui até o guarda-roupa dele, que estava coberto por pôsteres de filmes, e o abri. Foi uma atitude extremamente invasiva, mas fui adiante mesmo assim. Acho que eu queria saber se havia alguém como eu no mundo. Havia camisetas ali, um monte delas, camisetas com bolsos estampados, camisetas com desenhos de animais, camisetas cobertas de skatistas, salgadinhos e estrelas. Havia blusas enormes, blusas de lã com gola larga, gola rolê e golas rasgadas, casaquinhos com remendos no cotovelo, moletons largos e uma estampa de barco, um computador nas costas e uma que trazia a palavra não em fonte helvética preta. Havia uma calça azul clara com joaninhas bordadas e um boné de aba larga com a logo da NASA. Havia uma jaqueta jeans larga com Babar, o rei dos elefantes, nas costas. Você está inspecionando minhas roupas? Eu me virei lentamente e vi a Led de pé na porta, segurando um copo de limonada. Ele parecia surpreso, mas não bravo. Por que você não usa nenhuma destas? Perguntei-me, sentindo quase embasbacada porque o guarda-roupa dele podia ser o meu. Ele riu e olhou para as roupas que estava vestindo naquele momento, jeans azul e camiseta cinza. Ah, não sei, Daniel me acha muito estranho. Peguei a jaqueta do Babar do armário e a vesti. Então me olhei no espelho. Esta é literalmente a melhor peça de roupa que já vi na vida. Pronto, você conseguiu. Você tem a melhor peça de roupa do universo inteiro. Eu me virei para ele e fiz uma pose. Provavelmente vou roubá-la, fique sabendo. Comecei a mexer no guarda-roupa dele. Isso parece o meu guarda-roupa. Eu não sabia se você estava brincando quando me contou no Facebook. Eu teria usado algo melhor hoje, mas não sabia. Tenho uma legging com estampa de Monstros S.A. Pensei em usá-la, mas não sei. Você precisa me contar onde comprou essas calças, porque elas são literalmente. Nunca vi algo como elas. Fiquei falando sem parar e não conseguia me lembrar da última vez que tinha falado tanto assim com alguém além da minha mãe. A Led olhou para mim. O sol entrava pela janela e iluminava o rosto dele, então não consegui ver sua cara direito. Pensei mesmo que você fosse, disse ele quando finalmente parei de falar, tipo aquela pessoa calada que se mata de estudar. Não que haja algo de errado em ser assim, mas não sei, só achava que você era muito chata e você não é. Ele disse isso de modo tão franco que quase corei. Quase. Ele balançou a cabeça e riu de si. Desculpa, isso parecia bem menos cruel na minha mente. Dei de ombros e voltei a me sentar na cama dele. Para ser sincera, também achava que você era chato. Aí descobri que você faz a coisa do que mais gosto no mundo todo. Ele sorriu envergonhado. University é a coisa de que você mais gosta no mundo? Parei, me perguntando por que tinha dito aquilo. Fiquei me perguntando se era verdade mesmo. Tarde demais para me corrigir. Ri. Isso é muito legal de ouvir. Voltamos a falar sobre o University, mas logo nos distraímos quando eu comecei a ver o iTunes dele. Descobrimos que nós dois gostávamos de Mia e começamos a assistir aos shows dela no YouTube. Sentados na cama, com o cobertor sobre as pernas, bebendo limonada, acabei recitando a parte toda do rap da música Bring the Noise, enquanto ele observava bem surpreso. Eu me senti envergonhada até a metade quando ele começou a mexer a cabeça no ritmo. Depois disso, consideramos voltar a falar de University, mas a Led admitiu que estava meio cansado e sugeriu assistir um filme. Então assistimos a Encontros e Desencontros,
porque eu não tinha visto ainda e a Lady acabou dormindo. Nós nos encontramos de novo no dia seguinte. Pegamos o trem para o centro da cidade para ir a Creams, um café onde são servidos milkshakes, com a desculpa de falar sobre University. Em vez disso, passamos 1 hora falando sobre todos os programas de TV a que assistíamos quando éramos crianças. Nós dois éramos obcecados por Digimon e decidimos assistir ao filme quando chegamos em casa. Eu estava usando a legging com a estampa Monstros S.A., e ele a jaqueta do Babar. É isso, gente. Por enquanto eu vou ler só essa parte e nos vemos nos próximos capítulos que eu trouxer por aqui. Bye, beijos e até a próxima leitura. Tchau!